Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Sociedade Aberta, o seu programa da família. Ontem, segunda-feira, foi o Dia Internacional da Família e este mês é o Maio Furta Cor, que é a campanha que visa sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna. Por isso, hoje o programa Sociedade Aberta fala sobre este assunto e nós estamos a receber a médica obstetra Nil Santos, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. E também estamos a receber Denise Oliveira Centeio, ela é psicóloga clínica e presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada a nós pelo convite. E lembramos que ao longo deste programa vamos ter uma participação previamente gravada em depoimento de uma mãe de um recém-nascido que vai partilhar conosco também a sua experiência e falar sobre este assunto que é importante, saúde mental materna. Voltamos aqui para o nosso tema da conversa que tem a ver com a questão da saúde mental materna. Vamos começar por si, a médica obstetra Nil Santos. Este é um assunto que se deve falar e tem esta campanha que foi lançada há 3 anos. Cabo Verde, no ano passado, também aderiu a esta campanha. Este ano também. Falar da saúde mental materna é importante? É extremamente importante. Saúde mental materna, como um quesito de saúde, né, a parte mental, ela deve ser ressaltada e frisada, porque temos muitas situações onde as mulheres, as mães, as grávidas ou recentemente que tiveram parto, elas têm alterações da parte tanto fisiológica como a parte psicológica também, pela nova condição que ela se encontra. Como grávida ou como mãe, temos alterações que são esperadas e outras que são inesperadas. E isso engloba tanto a parte da ansiedade, dos medos, dos receios e pode até chegar a quadros de depressão e de outras alterações psicológicas. Então é muito importante falar sobre isso e saber como é que essa mãe se enquadra nesse contexto novo que ela se encontra. Denise Oliveira Centeio, poderia nos explicar esta campanha de Maio Furta Cor que visa sensibilizar as pessoas sobre a saúde mental materna? Por que Cabo Verde aderiu a esta campanha, uma campanha que surgiu há 3 anos? A campanha Maio Furta Cor, de facto, portanto, é uma iniciativa que surge no Brasil por uma psicóloga, portanto, fundada por uma psicóloga perinatal e por uma psiquiatra em 2021. Portanto, este ano é já a 3ª edição e Cabo Verde, de facto, abraçou esta campanha no ano passado. Esta campanha visa sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna a partir, portanto, através do providenciar, portanto, informações sobre a saúde mental materna baseadas em evidências, mas também para fomentar o desenvolvimento de políticas públicas para a saúde materna. Cabo Verde, portanto, abraçou a campanha e a Comissão Instaladora este ano também abraçou a campanha pela importância do tema e, portanto, agora no mês de maio, que é o mês onde decorrem essas ações no âmbito desta campanha, porque o mês de maio é o mês em que se celebra mundialmente o Dia das Mães e, portanto, é um momento oportuno, de facto, para pensarmos questões relacionadas à saúde da mãe e para olharmos também para as mães com mais carinho e mais cuidado. Médico obstetra, normalmente, observando para a nossa cultura, tem muito é mulher, tem que ser mãe. A mulher nasceu para ser mãe? Nasceu pronta para ser mãe? Sim, se formos falar nesse sentido, não. A mulher, então nos explica porquê. O ser mãe é algo que se constrói. Eu acredito que tem uma frase que diz: nasce um filho, nasce uma mãe. Mas na realidade não é bem assim. A prática mostra que a mãe vai se tornando à medida que vai se conhecendo com esta nova personalidade, com esta nova função. Porque somos mulheres, somos incutidas e culturalmente já somos
como se pode dizer... Desde criança, quando com a oferta de bonecas, né? Isso, que a menina tem que brincar com bonecas. Culturalmente já tem essa ideia do cuidar. E a parte feminina, realmente, ela tem sempre esse cuidado de proteção, de zelo. A mulher já tem no seu feminino realmente essa tendência mais aflorada. Mas o tornar-se mãe é algo muito além disso, é uma doação. Quando a pessoa começa lá na gravidez, a mulher tem que doar o seu corpo para deixar com que um ser se desenvolva, e muitas vezes ela deixa de ser ela própria durante a gravidez porque não consegue por vezes fazer as coisas que ela habitualmente faria com maior facilidade. E no pós-parto, então, nem se fala, porque realmente é uma fase onde a maior preocupação, o cuidado é tudo à volta da criança ou do recém-nascido, e isso então se torna um processo de doação. É uma fase onde temos que aprender a ser e a gerir novas situações com um ser novo que tem a sua individualidade, tem as suas personalidades. Temos crianças que são mais exigentes, outras que são mais fáceis. Temos crianças que exigem mais na parte do cuidado. Por exemplo, se for uma criança que nasceu prematura, ela precisa de um cuidado maior em termos de desenvolvimento. E temos também as situações próprias que vão desenrolando e vamos aprendendo aos poucos a lidar com as situações que são novas para aquela mulher. Então, acho que o processo de ser mãe é um processo construtivo. Ou seja, a mulher tem que estar preparada psicologicamente, mentalmente, para gerar uma criança. Sim, portanto, o momento, digamos, ideal para se ser mãe, de facto, depende das condições e da preparação que a própria mãe sentir, não é? Porque não basta o desejo de ser ou não mãe. Portanto, isto envolve o lidar com questões como aceitar, portanto, a gravidez, aceitar, portanto, o bebé, não é? O cuidado, portanto, que vai além de disponibilizar apenas cuidados físicos, portanto, proteção ao bebé, e, portanto, tem que haver lugar para tudo isto na vida da mãe. Portanto, o lugar para amar, portanto, um outro ser com as suas individualidades, conforme já foi dito. E, portanto, deve haver, de facto, esta preparação da mãe. Portanto, a mãe deve perceber que há condições para ser mãe. Portanto, que se trata, de facto, de um momento oportuno. Só a mãe poderá dizer. Portanto, não creio que nasce-se, portanto, preparada para ser mãe. Isto não é mais do que uma pressão social, não é? Que às vezes até influencia com o desempenho das funções, da função materna e dos papéis, portanto, relacionados à maternidade. Vamos falar da questão do puerpério. O que é, para as pessoas poderem entender também, doutora, primeiro? O puerpério é o período que compreende o pós-parto. Inicia-se logo após o delivramento, que chamamos que é a saída da placenta, e, em termos biológicos, ele vai até 40 a 60 dias, que em termos biológicos ele compreende a fase que o corpo da mulher ela tem para se retornar, se reorganizar e voltar às suas funções. É a parte onde a mulher deixa de ter um sangramento, o útero vai evoluir e voltar para a sua posição inicial, que começa a ter o processo de produção de leite para poder amamentar. Então, são todas aquelas mudanças fisiológicas que acontecem nesse período de 40 a 60 dias, a depender. E essa fase é uma fase que não é apenas biológica. Por isso que eu disse, a definição por tempo é mais pela parte biológica. Mas sabemos que o puerpério ela engloba a parte afetiva, a parte emocional, e ela acaba sendo muito social também. Porque a mulher que vai para casa não é igual àquela que saiu de casa. Que ela já volta para casa com uma nova responsabilidade. Ela vai ter que se habituar a cuidar do filho e a ter que deixar de fazer coisas que ela antigamente fazia com maior facilidade e com maior destreza para poder abdicar totalmente ao filho. Neste caso, então, a mulher tem que ter uma preparação lá atrás. Com certeza, porque quando a mulher já vai para casa no pós-parto, ela já é uma mulher que é diferente da mulher que saiu.
Então, é uma mulher que precisa ter uma outra dinâmica em casa, ter uma outra preparação, vai precisar ter mais submissão em relação ao filho, precisa estar pronta para cuidar do filho e estar disponível de acordo com as vontades e as necessidades do recém-nascido naquele momento. Por exemplo, é uma mãe que vai acordar muitas vezes à noite para amamentar, é uma mãe que não consegue ter um horário próprio para as refeições, como antigamente era mais fácil, ela conseguia programar as suas refeições, até mesmo fazer as refeições fica um pouco mais difícil. E tem outras exigências que acontecem no pós-parto, que são exigências próprias desse período. Habitualmente, com o passar do tempo, com os meses, isso torna-se um pouco mais fácil porque a organização da família acontece de uma forma gradual. Mas o início é sempre um pouco mais confuso. E, além disso, temos alterações físicas que interferem nisso. A parte hormonal, como por exemplo. Aquelas alterações também que começam, aquelas alterações logo no início da gravidez. Justamente. Também a mulher tem que estar preparada e tem que ter um apoio para isso, ou não? Certamente. A preparação ela vai desde a parte do planeamento para engravidar, a gravidez e o pós-parto, porque são fases novas, são fases que a mulher nunca experienciou na sua vida até que isso aconteça. Então, por exemplo, muitas vezes consegues determinar ou saber como vais lidar perante uma situação, realmente é quando esta situação acontece. Mas se tens uma preparação anterior, uma ideia, uma noção, uma informação, já consegues lidar com isso de uma forma mais fácil, porque sabes que, por exemplo, as alterações da gravidez, sabes que já são alterações que são esperadas que aconteça. É esperado que quando se tem um filho, que saiba-se mais ou menos como lidar com cólicas, lidar com a parte de retirada de fraldas e cuidar do coto umbilical. Mas aquela parte psicológica, como é que eu vou gerir isso, já é muito da vivência. Então vamos para a psicóloga clínica para ajudar as mulheres que estão a nos acompanhar neste momento e também os homens, porque o homem também tem um papel importante junto da mulher, tanto naquela parte inicial da preparação para o planeamento familiar, né, aquelas mudanças também que acontecem durante a gravidez no corpo e também no pós-parto. Claro. O pai tem sempre um papel fundamental neste processo todo, até porque há muitas preocupações que surgem associadas à gravidez e ao parto e ao pós-parto, e o pai tem precisamente este papel de amparar essas preocupações da mãe, de modo que ela se sinta, portanto, mais segura, portanto, neste processo todo. Portanto, em relação à questão da preparação para este período, de facto, deverá iniciar o quanto antes, portanto, lá no planeamento familiar, porque uma mulher, portanto, e uma família, aliás, que faz o planeamento familiar, é uma família, portanto, que está mais segura de todo o processo e mais consciente daquilo também que poderá acontecer. Apesar de que esta preparação deve começar, portanto, antes do nascimento do bebê, isto significa que se está-se a fazer uma preparação para uma situação um tanto imprevisível, não é? Mas é preciso para que possa ser um período mais suave e, portanto, mais positiva. Pode aqui haver, portanto, várias orientações, desde pertencer a redes portanto, ter redes de apoio, não é? Pertencer também a grupos, ainda há pouco a gente falava também sobre isso, a grupos de mulheres, portanto, na situação de puerpério, em que possam falar e partilhar, portanto, as suas vivências. Isso permitirá à mulher, por exemplo, sentir-se mais acolhida, participar, portanto, em programas de relaxamento, por exemplo, que trará, portanto, mais benefícios ao bem-estar da mulher, contar com uma rede de apoio no sentido de poder, portanto, que as tarefas de casa, por exemplo, sejam divididas com outros elementos da família, para que a mulher possa ter mais disponibilidade para o cuidado do bebê e dela própria. Sono, portanto, também é importante, portanto, nesta parte, quando consegue dividir as tarefas e organizar e outras pessoas também, portanto, ter esse gerenciamento dessas tarefas com outras pessoas, a mulher poderá então aproveitar para descansar,
porque, portanto, uma das questões que torna esta fase do puerpério um bocadinho mais pesada tem a ver precisamente com a questão da privação do sono. E passando por privação do sono, portanto, estará menos competente para responder às necessidades do bebê. Portanto, é muito importante, de facto, esta preparação para esta fase. Mas também temos aquelas alterações emocionais que acontecem durante a gravidez. Porquê que há essas alterações? Não só durante a gravidez, mas também durante o puerpério também acontecem portanto, alterações emocionais. E essas alterações estão, portanto, muito relacionadas com as alterações hormonais. É quase impossível lidar com todas aquelas alterações hormonais que surgem durante a gravidez e mesmo no puerpério sem que haja instabilidade emocional. E, portanto, a grávida pode naturalmente experienciar ansiedade, preocupações com todo o desconhecido, não é? Portanto, com toda a novidade que está a acontecer, poderá experienciar inclusive tristeza. No pós-parto é muito frequente as mulheres terem crises nervosas e terem labilidade emocional, por exemplo, ou seja, choro fácil e, portanto, são fases que são marcadas também por intensas alterações emocionais, muito por conta das alterações hormonais, mas também há outras situações que podem levar ou a agravar as alterações hormonais, como, por exemplo, a falta de planeamento familiar, a falta de uma rede de apoio, situações que envolvem complicações na gravidez, por exemplo, inclusive uma gravidez não planeada ou não indesejada, malformações, por exemplo. Enfim, existem vários, inclusive, portanto, fatores psicossociais ou de outra natureza, como os baixos níveis socioeconómicos, portanto, que a pobreza, portanto, a falta de emprego, etc. São outros fatores que podem agravar ainda mais esses estados emocionais já esperados, portanto, neste período que nós chamamos de gravídico puerperal. Médica, portanto, Nilce Santos, ajuda-nos a entender as alterações hormonais que acontecem, por que acontecem, para as pessoas poderem perceber também que é algo natural, que faz parte, por que acontece. No período gravídico temos uma vasta alteração hormonal e esses hormônios tendem a manifestar mais modificações no nosso corpo pelo aumento destes hormônios, né? Temos o aumento da progesterona, que é um hormônio responsável pela sustentação da gravidez, temos o aumento do estrógeno, temos o aumento da beta-coriônica, que é também aquele hormônio que se procura nos exames de sangue para saber se a pessoa está grávida. Então, todos essa cascata hormonal que acontece, ela é feita porque o nosso corpo ela é um corpo perfeito na sua formação e que ocorrem essas oscilações, mas concomitantemente com essa elevação e esse coquetel de hormonal, teremos também alterações físicas e alterações emocionais que podem ocorrer. Por exemplo, esse aumento da progesterona acaba fazendo, às vezes, que a pessoa tenha ele ajuda a ter o relaxamento do útero, ajuda a segurar a gravidez. Temos alterações como a beta-coriônica, que ela acaba gerando mais náuseas, vômitos, alguns desconfortos. Temos também a alteração do estrógeno, que acaba tendo alterando a labilidade emocional das pessoas, e notamos isso mais no período do pós-parto, que tem uma queda exponencial do estrógeno, que faz com que as mulheres sejam mais emotivas e mais sensíveis, com choro fácil. Temos hormônios que acabam gerando mais, a progesterona acaba gerando mais sono. No início da gravidez a pessoa fica mais letárgica, um pouco mais com menos vontade às vezes de fazer as coisas, mas isso graças à nossa fisiologia, a passar dos primeiro trimestre, acaba tendo uma estabilização e depois vai acontecer mais essa instabilidade no pós-parto, que é o período puerperal, onde temos uma queda exponencial agora desses mesmos hormônios que irão estar na razão das queixas
da parte psicológica e também da parte física. Agora, temos também condições que são físicas nossas. Por exemplo, na gravidez, a mulher tem mais dores, ela acaba sentindo mais incomodada, a depender da fase do trimestre que ela esteja. Por exemplo, no final da gravidez, é uma mulher que tem mais dor lombar, pela posição que ela acaba ficando durante toda a gravidez, né? A coluna acaba tendo uma lordose mesmo, que é do período da gravidez, então tem mais queixas de dor. Chegando ao final, para dormir é um pouco mais difícil por causa da posição. Então tem várias alterações físicas, a parte respiratória, pelo aumento do útero, a capacidade de expansão pulmonar já fica um pouco mais difícil. A parte da circulação também é uma parte que é afetada, porque a maioria das mulheres tem a tendência de apresentar edemas, que é quando ficam um pouco mais inchadas, que é devido a esse retorno venoso que é prejudicado. Então, são várias situações que acontecem e que acabam gerando modificações no nosso corpo, que são fisiológicas, ou seja, são esperadas, mas que podem surtir em alguma queixa ou algum sintoma. E a depender da informação que a pessoa tem, ela pode entender como algo normal ou alterado. E agora, neste programa, vamos ter também a participação de uma mãe de um recém-nascido, Daisy Andrade. Saúde mental materna. Eu tenho que acreditar que desde o início eu tenho que estar psicologicamente preparado para o que está bem. Eu tenho que estar de preparado momento, sabendo realmente o que eu vou querer. Vou querer engravidar porque é um processo longo e pessoas gostam de romantizar maternidade e nem sempre é o que eu não estou a olhar. Eu tenho que vivenciar o que eu realmente, eu tenho que passar para ele, eu tenho que sentir aquele sabor. E não é fácil vou gerar uma criança, desde a gestação até quando vou tiver o bebê, vou passar por diversas fases. E se você tiver um acompanhamento de famílias, se você tiver uma rede de apoio, ela não é fácil de lidar. Diversas funções, tudo de cima de boa. Por mais que bote outras pessoas te ajudam, mas ser mãe, dona de casa, profissional, ter trabalho, ela não é algo fácil. Se você tiver tudo aquela sobrecarga tiver de cima de boa, você acaba por ter frustrações. Por mais que você é mãe, você quer filhos, mas aquele câncer acaba por causar algumas frustração na boa. Na nossa sociedade, tudo gente acha que a partir do momento que você é uma mulher, você tem que ser mãe. Se você pode escolher, você pode dizer, não, eu quero ser mãe, porque estou achando que tem alguma coisa que você como uma mulher, você tem que ser mãe e pronto. E quanto à parte da profissão, sim, ele está criando uma sobrecarga, moda quando você achar aquele bebê que vai para o trabalho, você sabe o que ele faz, onde é que sou de aleitamento materno, às vezes tem aquele desgaste psicológico, você está cansado, você nem poder produzir aquele leite suficiente que você onde é que ele é algo que te desgastou, você fica louco e você tem alguma perturbação. Desde aí, porque você pensar que você vai poder alimentar o bebê só que aquele aleitamento materno e tudo que lá assim é algo que te abala o psicológico. Programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre a família e saúde mental materna. Estamos a receber a médica obstetra Kenil Santos e também a psicóloga Denise Oliveira Centeio. Este é um programa também neste âmbito deste mês, que é mês das mães, mês também da família. Portanto, Denise Oliveira Centeio, nós acompanhamos agora esta mãe de um recém-nascido a partilhar connosco a sua experiência também, a observar algumas coisas que são criadas. E o que lhe chamou mais atenção? Muita coisa, de facto, desde que, portanto, não se trata de um período romantizado como geralmente é vista, e já vimos que isto, portanto, acaba por criar alguma pressão à mãe, até para dar conta na perfeição de uma situação que é impossível responder de forma perfeita.
Portanto, ao acúmulo de vários papéis, de facto, o desempenhar vários papéis sem que se tenha uma rede de apoio pode ser muito exaustivo, portanto, levar a mãe à exaustão. E uma outra questão, portanto, tem a ver com o fato desta exaustão, deste stress que poderá ser sentido com todos os papéis, portanto, a serem desempenhados e que se exige, não é? Portanto, pode interferir com a produção da prolactina, que é, portanto, a hormona responsável pela produção do leite, e aí sim, portanto, ter dificuldades então em amamentar, portanto, o filho, que é uma outra exigência social, não é? É social ou é uma necessidade? Portanto, a alimentação é uma necessidade e a amamentação também, portanto, deve ser vista como uma necessidade. Até os 6 meses só? Portanto, a amamentação deve ser exclusiva até os 6 meses, de facto, mas existem, portanto, a idealização de que a mulher tem necessariamente de o fazer. Há situações, por exemplo, que a mulher não consegue fazer. Por exemplo, se não tiver produção de leite, não é? Mas a sociedade impõe, não é? E esta imposição gera muita sobrecarga, gera muito stress à mulher, interferindo ainda mais, portanto, com a produção de leite. E, por sua vez, portanto, uma mãe exausta, uma mãe estressada, portanto, uma mãe que vivencia uma carga emocional grande, portanto, o próprio bebê também pode sentir isto e ter dificuldades, portanto, na sucção também. Portanto, há aqui muita coisa que é possível a gente olhar, portanto, sob uma outra dimensão, para que, de facto, isso possa acontecer de forma mais natural possível. E, de facto, portanto, pode haver esta dificuldade na produção do leite e, com isso, portanto, na amamentação do bebê. Também, Nilce Santos, eu gostaria do seu olhar sobre o que disse a Daisy Andrade. Realmente, a situação de ser mãe, e neste caso ainda mãe de prematuro, acaba sendo um pouco mais difícil porque os desafios ainda são maiores. E isso engloba tanto os receios em relação a este bebê que é prematuro, que é um bebê que ainda não estava desenvolvido para ter o processo de nascimento e tem sempre algum risco de alguma complicação e de alguma alteração pela prematuridade. Então, isso já gera uma tensão nesta mãe, porque ela sabe que é um bebê que não nasceu no tempo devido. E, consequentemente, até mesmo nesse processo de amamentação, quando se tem um bebê que nasce prematuro, normalmente, ao início, ele não é um bebê que vai sugar. Então, é um bebê que vai ter dificuldade em ser colocado ao peito, porque às vezes ele não tem o desenvolvimento suficiente daquela função mastigatória, daquela função de sucção mesmo. Então, isso prejudica até mesmo a amamentação. E no corpo dessa mãe, o que é que o organismo não entende ainda que ele já precisa produzir. E aí entra novamente essa questão da prolactina e essa questão hormonal, que é a prolactina é o principal hormônio que se produz para estimular a produção de leite, e depois vem a ocitocina e todos aqueles outros hormônios que estão na origem. Mas isso é preciso para que haja descida de leite e para que aconteça essa amamentação, é preciso principalmente o processo da sucção para que o nosso corpo entenda que precisa produzir leite. Não tendo isso, isso já é uma dificuldade. E na cabeça da mãe, que sabe que um bebê que nasce prematuro, que tem baixo peso, para subir o peso precisa da amamentação, a cobrança já começa por si só. A mulher mesmo já se cobra nesse sentido de conseguir amamentar. Será que irá conseguir? Será que consegue dar conta dessa responsabilidade? E isso socialmente acaba sendo outra pressão, porque se espera que ela consiga e nem sempre isso é possível. E às vezes tem situações que é preciso suplementar, que é quando se faz a amamentação com leite materno, mas também com necessidade de fazer suplementos. Então, para aquela mãe que idealizou, que sente que tem que suprir e que tem que dar a necessidade e satisfazer a necessidade que o filho precisa do momento, está por si só cobrando a si mesmo uma situação que às vezes não consegue. E a prolactina, ele é um hormônio que ela acaba acontecendo se tiver um ambiente tranquilo, uma condição favorável, uma rede de apoio estável, porque na ausência disso, há inibição desse hormônio. E tendo inibição, temos diminuição da produção de leite. Então, são coisas que
acabam dificultando esse processo. A mulher, quando é mãe, há marcas de ser mãe que vão ficar para o resto da vida. Certamente. Algumas são mais eternas e outras são transitórias, mas só a marca de ser mãe já é eterna. Mas em termos físicos, poderia falar, por exemplo, temos várias oscilações durante o período gravídico e na fase do pós-parto temos aquela retoma ao nosso normal, né? Que às vezes já não é algo que nos identificamos logo a primeiro. Por exemplo, uma mulher que logo no início do período pós-parto, assim que acaba de dar à luz, começa-se a ter uma certa falta de identidade, porque é uma mulher que está a produzir leite, as mamas estão cheias, normalmente ela não está habituada a isso, e às vezes por estarem muito cheias acabam sendo dolorosas, porque estão mais engurgitadas, às vezes têm dificuldades, se ela não conseguir tirar o leite todo, tem mais dor, às vezes não consegue nem encostar bem porque as mamas doem. Temos a parte da parte abdominal, né? Aquela entre o processo de estar grávida e não estar grávida, fica como se fosse uma lacuna, tipo, mais flácida, não se sente-se como se falta alguma... 9 meses se acostumou-se com a barriga e depois já não tem mais. E aí é outra fase para até aquele abdômen voltar ao normal, ao que era habitual dela. Temos outra questão que também é muito frisada no pré-natal, mas que ainda temos uma certa dificuldade, é o aumento excessivo do peso durante a gravidez e aí que depois vai culminar com um maior peso no pós-parto e às vezes isso gera mais dificuldade. A fase que a mulher ganha mais peso na vida é na fase gravídica, porque é uma fase que realmente em 9 meses tem um aumento considerável de peso. E se não for uma coisa controlada, esse aumento pode ser muito além daquilo que se espera e a dificuldade de perder também é a mais. Temos as estrias que acontecem realmente pelas condições fisiológicas, pela flacidez, pelo aumento da elasticidade do abdômen que teve que crescer. Então, tudo isso são pontos físicos que geram uma certa confusão e uma certa perda de identidade. E isso é com o tempo, até que o corpo realmente se retorna ao seu normal e que a mulher também possa habituar ao seu normal. E tem coisas que são mesmo da gravidez, que acontecem no processo do parto. Por exemplo, temos uma mulher que teve parto normal, mas teve uma laceração. E no início ela vai ter dor, vai ter desconforto na região vaginal. Ou então uma pessoa que teve cesárea. Ela vai ter uma cicatriz, que realmente é uma cicatriz que vai ser uma cicatriz eterna e que, a depender da cicatrização desta pessoa, pode ser algo que ela consiga lidar bem ou não. Mas realmente, a partir do momento que se torna mães, temos marcas tanto psíquicas como físicas. A Denis Oliveira Centeio, por exemplo, quando há uma gravidez indesejada ou uma gravidez precoce, que você fez referência lá atrás, esse rede de apoio inclui quem e como é que deve ser esse apoio? Bem, qualquer gravidez traz alguma desorganização, portanto, a mulher, não é? A mãe, a gestante, e, portanto, já vimos isto e estamos a falar de tudo isso, se calhar olhando para uma gravidez, portanto, que seja até planeada, não é? Agora, quando nós falamos de uma gravidez precoce, por exemplo, na adolescência, nós estamos a falar de uma gravidez que acontece num período em que o adolescente está a lidar com tarefas, portanto, próprias desta fase desenvolvimental e que, portanto, nós estamos a falar essencialmente da conquista da autonomia e da procura da identidade e, portanto, estas situações já são situações que, per si, e somado, portanto, também as alterações físicas e psicológicas, não é, que acontecem naturalmente nesta fase e, portanto, somadas aqui a uma gravidez, isto significa que o adolescente estaria a lidar, além daquelas situações típicas da adolescência, ainda a lidar com tudo aquilo que nós já falámos aqui, portanto, associadas ao papel, portanto, da maternidade. E é claro que o adolescente, portanto, um ser imaturo, para lidar com todas estas situações, o que significa que isto poderá fragilizar a saúde mental do adolescente, tornando-o mais vulnerável para o desencadeamento, portanto, de várias situações, como da ansiedade, de depressão, e com isso, portanto, os cuidados, portanto, do seu bebé estariam também comprometidos.
E claro que uma rede de apoio, apesar, portanto, de acontecer, não é, uma rede de apoio é extremamente importante para que o adolescente também e o próprio bebê possam se sobreviver a essa situação. Portanto, o melhor de tudo, o ideal é que haja proteção, não é? E planeamento, mas claro que nesta fase ninguém planeia uma gravidez, mas a acontecer a rede de apoio é fundamental, tanto, portanto, de profissionais de saúde que o acompanham, desde, portanto, a fazer o pré-natal, e a própria família também tem um papel fundamental, portanto, desde o pai, às vezes nestas situações, portanto, equacionar aqui o papel do pai às vezes é difícil, mas o papel, portanto, do pai, portanto, do adolescente e da mãe do adolescente, ou seja, da família, pode ser muito importante para que o adolescente possa lidar com a gravidez neste período. Uhum. Normalmente, quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, é porque essa questão da adolescência é algo que me inquieta e acredito que a todos os profissionais de saúde inquieta muito, porque é uma fase que sabemos que a gravidez em si já é uma fase difícil. Na fase da adolescência ainda se torna mais difícil porque os desafios são maiores e é um adolescente que não está preparado para esta gravidez. E então, o contexto normalmente não é um contexto esperado, a aceitação da família, na maioria das vezes, não é das melhores e surge muitas vezes dentro de um relacionamento que é infrutífero, que na maioria, infelizmente, acaba não tendo nem o apoio, nem a progressão deste relacionamento. Então, é mais ainda uma situação onde a mulher, a mãe, a adolescente nesse caso, fica sobrecarregada e, consequentemente, mais risco de ter alterações psíquicas e alterações emocionais, porque realmente é uma questão muito difícil de se lidar. Eu ia perguntar sobre a questão, há uma expectativa, quem é pai ou quem já foi pai, mãe também, sobre a questão da ecografia. Quando a mulher vai fazer a primeira ecografia, depois tem todas aquelas ecografias, cria-se alguma expectativa, a volta, está tudo bem, há aquela... Como lidar com isso? Inicialmente, no pré-natal, há que se explicar para a mãe, tipo, essa ecografia aqui vai servir para isto, aquilo porque são diferentes ecografias em diferentes tempos. Então, temos a ecografia inicial, que normalmente é feita a partir no primeiro trimestre, já mais no final, que é entre as 11 e 14 semanas, o período ideal, mas é um período onde se vai ver um bebê pequeno, que na realidade ainda está um ser em formação. Para ter uma ideia, é entre lá uns 4, 5 centímetros que vai-se ver que tem um bebê em formação, que nessa fase de 11 semanas, 12 semanas, já dá para ver que já tem alguns membrozinhos a se formarem e tal, mas não é uma ecografia que vai-se conseguir definir exatamente a formação e o aspecto do bebê. Então, muitas vezes eles vão com uma expectativa de ver um ser lá todo bonitinho, já aparecendo, e na realidade ainda não é isso. O que emociona mais, o que vemos nessa fase que emociona realmente, é ouvir o batimento, porque é como se a consagração que, não, realmente temos vida dentro de nós. Então isso é algo até bonito de quando fazemos ecografia, de se presenciar, porque a mãe sente, quem está com ela também acaba sendo algo bem emocionante, principalmente quando as gravidezes são desejadas e que se quer realmente ver essa evolução. Depois temos as ecografias seguintes, que são as ecografias morfológicas, que é uma das mais importantes em termos de formação e exclusão de malformações ou alterações do bebê. E é uma fase onde é essencial que seja feito. Às vezes muitas pessoas negligenciam essa necessidade de fazer a ecografia morfológica. Ela é feita mais ou menos a partir dos 18, mas habitualmente a partir de 20 a 24 semanas, que é a fase onde se consegue ver melhor o bebê em termos de formação. E esta sim é uma ecografia onde já se consegue definir melhor como é que é a cabecinha, os olhos, já dá para ver detalhadamente isso, já tem uma formação já mais completa, consegue-se ver detalhadamente os membros, é nesta fase que se vê se tem alguma alteração cardíaca, pulmonar ou alguma outra malformação que se vai pesquisar,
porque a ideia do ecografia morfológica realmente é excluir que haja malformações. Muitas têm a percepção que não vão fazer para saber o sexo, mas na realidade isso é concomitante, vem junto. Mas a ideia é ir ver se o bebê está saudável. Queria só acrescentar, portanto, em relação à incidência psicológica da ecografia, porque, de facto, muitas mães, aliás, veem a ecografia como um momento de poder saber o sexo do bebê, mas, na verdade, como a doutora já referiu, a ecografia, portanto, é um exame que permite rastrear malformações e intervir, portanto, atempadamente, se for o caso. Mas, de facto, portanto, a mulher cria imensas expectativas no seu imaginário do bebé que carrega no ventre, portanto, cria-se, como se costuma dizer, portanto, um bebé imaginário, um bebé fantasmático, que tem a ver, portanto, com o sexo, inclusive, portanto, de idealizar, portanto, ninguém idealiza um bebé com malformações, por exemplo, não é? E, de facto, a ecografia permite o primeiro confronto do bebé imaginário e o bebé real, ainda que essa imagem ainda não seja uma imagem em alta definição, mas é o primeiro contacto, não é, com o bebé, e essa confrontação poderá trazer imensas frustrações à mulher caso, portanto, não haja, portanto, uma coerência ou esse bebé imaginário não corresponder àquele bebé, portanto, real que carrega no ventre, nomeadamente, portanto, se isto comporta alguma malformação, portanto, isto é vivenciado de uma maneira muito intensa do ponto de vista, portanto, emocional. Portanto, várias emoções podem surgir daí e, inclusive, podem levar as mulheres a viver, portanto, o resto da gravidez de forma muito ansiosa, inclusive a desenvolver depressão, stress, porque, portanto, inclusive do luto, portanto, porque prepara a mulher para o luto, que é aquele que, portanto, vai incluir aqui o abortar aquele bebé imaginário para aceitar aquele bebé real. Portanto, há imensas portanto, emoções que podem surgir daqui com aquele confronto do bebé real que a ecografia, portanto, dá à mãe. Uhum. Pronto, já estamos quase a terminar o programa. Nós temos ainda só mais 3 minutos para a conversa. Eu gostaria de lhe ouvir as suas considerações finais. O que é que gostaria de acrescentar para as pessoas terem atenção nesse aspecto, né, da questão da saúde mental materna? Eu me lembro que ainda há dias alguém perguntou-me assim, saúde mental materna, para quê? É importante falar disso, já vimos aqui. O que é que teria mais a acrescentar? Que orientações teria a dar às nossas telespectadoras e os nossos telespectadores que nos acompanham neste? Infelizmente, ainda a parte da saúde mental é muito negligenciada. E isso quer seja na gravidez ou fora da gravidez, temos situações onde não se reconhece que é preciso um apoio e que é preciso procurar ajuda. E na gravidez é uma fase, por ser muito sensível, onde isso se aflora mais. Temos situações de pessoas que tiveram algum trauma no parto, durante a gravidez, ou mesmo esse processo de luto que às vezes algumas têm, caso tiver alguma gravidez que não decorreu da melhor forma, ou mesmo casos de perdas fetais, que são situações que infelizmente acontecem e é preciso saber lidar com isso antes mesmo de encarar uma nova gravidez. O que eu vejo na prática clínica, que muitas pacientes às vezes engravidam depois de ter tido um trauma anterior e levam esse receio, esse medo, esse anseio durante toda a gravidez. Então, torna-se uma gravidez não saudável, porque ela tem receio do que aconteceu anteriormente possa acontecer novamente. Então, são pacientes que precisam ter esse olhar diferenciado. E a família tem um papel importante nisso, não é? E fundamental. Tanto como uma rede de apoio, como um identificador. Eu acho que a paciente não está bem, acho que está a acontecer alguma coisa que precisamos ver esta paciente. E às vezes a pessoa não chega, por essa dificuldade mesmo de assumir que está com alguma alteração psicológica, não chega a dizer, a esboçar isso de forma... a expressar isso de forma concreta, mas vê-se com sinais. Então, se temos um parceiro que é atento, uma família que é atenta, vai dizer, mesmo que ela não diga, mas o parceiro pode dizer, estou achando que ela está mais triste, que ela está mais apática, que não está a acontecer. Mas isso é importante mesmo, essa consolidação. Acho que a importância desses processos que
quando vem de uma gravidez traumática ou de um parto traumático, é a consolidação do que se passou para depois encarar um novo capítulo de uma forma mais positiva. Vamos ouvir a Denise também rapidamente, para terminar mesmo. Portanto, dizer que de facto não se trata de todo de uma situação que se deva romantizar, porque portanto, envolve as suas dificuldades e além disso pode trazer, portanto, vir acompanhado de muito stress e todas aquelas alterações emocionais que nós falamos aqui, nós devemos de facto estar atento a elas quanto à intensidade e duração dos mesmos, porque portanto, há alterações que são normais, portanto, desta fase, mas a intensidade e a duração, portanto, pode dizer-nos muito sobre a saúde mental da mãe e nós, portanto, já vimos que a saúde mental per si, portanto, está envolta a muitos estigmas e quando se, portanto, fala do campo materno, muito mais então é estigmatizado e para olharmos para as mães com carinho e para as mães, portanto, não sentirem-se dificuldade em pedir ajuda e em aceitar ajuda para que essa fase possa decorrer, portanto, da melhor forma possível, de forma mais suave possível. Agradeço às duas por estarem aqui conosco neste programa, observando para a saúde mental materna neste Maio Furtacor. Muito obrigado às duas. Obrigada. Prazer. Boa tarde. E hoje falamos aqui de família e de saúde mental materna. Voltaremos a estar juntos na próxima terça-feira, no dia 23 de maio. Vamos estar a olhar para o ensino técnico e profissional.